brasileiro saia dessa melhor, mais dependente, mais generoso e mais sensível. A minha oração, irmãos, é que a gente não precisa viver uma tragédia para nos sensibilizar e apoiar. Porque tem gente que só socorre quando o seu sapato aperta. Então a minha oração é que a gente seja uma igreja, um povo que se movimente independente do que nós estamos vivendo. Que Deus seja louvado em tudo isso. Amém? Eu quero compartilhar com vocês o capítulo 11 de João. Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 11. Nós estamos na série Contemple Jesus através de João. E o capítulo 11 aqui, ele vai abordar uma história muito conhecida de todos nós, mas uma história que é empolgante, transformadora e muito rica, muito preciosa de ensinamentos práticos para a nossa vida. Eu estou falando sobre a ressurreição de Lázaro. O versículo 1 a 5 de João capítulo 11, por favor, acompanhe comigo, diz o texto: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5, vocês podem ler? 1, 2, 3. Jesus tinha um apreço, um amor, uma conexão com esta família de Betânia, uma cidade que estava a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus sempre se hospedava ali, quando passava de uma cidade a outra, nas cidades vizinhas, ele escolhia Betânia para repousar. E por que ele escolhia Betânia? Porque em Betânia havia a casa de Marta, Lázaro e Maria. Uma casa de uma família que era alvo do amor de Jesus, como a gente acabou de ler. Jesus amava essa família. Essa família fazia parte do convívio de Jesus. Jesus celebrava as festas judaicas junto com essa família. Essa família não era uma família só de hospedeiros de Jesus, mas era uma família que fazia parte do ministério, do cotidiano, do dia a dia da vida de Jesus. O texto, quando no versículo 5 aparece a expressão Jesus amava, indica exatamente isso. Era uma família de muita proximidade. Só que um dos irmãos, Lázaro, é acometido de uma doença mortal que vai tirar a vida dele. Uma doença que nós não sabemos qual é. A Bíblia não descreve qual é. A Bíblia não diz se era um câncer terminal, a Bíblia não diz se era algum tipo de transtorno, algum tipo de sintoma. Não temos margem para entender que doença era essa. O que nós sabemos era uma doença mortal que levou o Lázaro a óbito. E no versículo 3, quando Lázaro ainda estava enfermo, as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus. Olha que interessante, o versículo 3 diz isso. Suas irmãs dizem: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Em outras palavras, elas apelam para o emocional de Jesus. Senhor Jesus, vejam, está enfermo não é qualquer pessoa. Está enfermo aquele que o Senhor ama, Lázaro. Uma pessoa muito especial para o Senhor está enferma. E se o Senhor puder, venha até aqui. Venha ao encontro de Lázaro, porque Lázaro precisa viver uma experiência de restauração.
Só que o versículo seguinte, irmãos, vai dizer que Jesus, ao ouvir isso, ele não vai na direção de Betânia. Pelo contrário, olha o que diz o texto. Jesus diz assim: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifesta. Ou seja, para que o Filho de Deus seja glorificado por intermédio dela. O que Jesus faria ia resultar numa glória para Deus, ia resultar numa honra para o Filho de Deus, que era o próprio Jesus. Veja, a glória de Jesus, irmãos, é sempre importante lembrar. A glória de Jesus não era o seu nome ser honrado, a glória de Jesus era ele ser pendurado na cruz do Calvário. Quando você ouve essa expressão, a glória de Cristo, é a obra dele completa na cruz, é a obra dele aperfeiçoada na cruz. Então Jesus está dizendo: por causa do que eu vou fazer, haverá uma perseguição dos líderes judaicos, e o resultado final vai ser que eu vou ser sentenciado à morte de cruz. Essa é a glória de Cristo, que ele diz aqui. Então, nós percebemos nesse texto, pode colocar os slides por favor, Lameque, que nós precisamos, através da vida do Lázaro, tirar aqui lições práticas sobre como desfrutamos a verdadeira vida com Jesus. É o próximo slide. O tema de hoje é esse: desfrutando a verdadeira vida com Jesus. Como é que a gente desfruta dessa verdadeira vida? Lázaro era um homem de intimidade com Cristo, e o que ele faz? Ele passa a desfrutar dessa vida íntima, só que ele é acometido de uma enfermidade e morre. Então, algumas evidências, elas surgem quando a gente está desfrutando da verdadeira vida. Primeira evidência: nós reconhecemos que estamos adormecidos ou mortos em nossos pecados, ou seja, nós reconhecemos que estávamos ou estamos adormecidos. E por que eu uso essas duas expressões? Estávamos ou estamos? Porque dependendo da sua condição aqui nessa noite, você pode se enquadrar em uma das duas. Muitos de nós estávamos mortos em pecado, hoje não estamos mais. Mas alguns de nós ainda continuamos mortos em nossos pecados. Porque a morte de Lázaro, irmão, não aponta apenas para uma morte física. Esse texto transcende a questão da morte física. Jesus não está falando só sobre uma morte física. Jesus está usando o contexto de Lázaro para ensinar sobre uma segunda morte, a morte espiritual. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E quando a gente olha para o Lázaro, a gente reconhece isso. É possível alguém estar adormecido nos seus pecados. Porque quando chega a notícia que Lázaro morreu, Jesus diz assim: ele está dormindo. Em outras palavras, Lázaro ainda não morreu. Lázaro está apenas dormindo. Quer dizer, a morte para Cristo era um repouso. E aí Jesus diz: eu vou ir despertá-lo. Olha o que diz o versículo 11, por favor. Versículo 11 de João 11. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, está o quê, gente? Dorme, ou está dormindo. Mas eu vou despertá-lo do sono. Eu vou despertá-lo do sono. Os discípulos dizem assim para Jesus, versículo 13. Aliás, versículo 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, ele estará o quê? Salvo. Só que eles não sabiam, irmãos, do que Jesus realmente estava falando. Jesus estava falando da morte do Lázaro, e os discípulos achavam que Jesus estava falando do sono físico, e Jesus estava falando de uma morte, e os discípulos estavam enxergando e entendendo como um sono físico.
Olha o versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então Jesus fala assim: bom, vocês não entenderam nada, então deixa eu rasgar o verbo aqui para vocês entenderem. O Lázaro morreu. Ele está morto. Essa expressão que Jesus usa, dormir, ela se aplica a duas condições. Número um, o cristão, ela é uma expressão muito conhecida para nós e muito familiar para nós, porque o cristão, quando morre, nós entendemos que ele está dormindo em Cristo e logo será ressuscitado. A palavra de Deus vai dizer que Jesus encarava a morte de uns dos seus seguidores como um dormir. Por exemplo, Mateus 9, 24, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, Jesus diz assim: a menina não morreu, ela está dormindo. Em outras palavras, Jesus encarava a morte da filha de Jairo como um sono, e ele ia despertar ela. Em Atos, capítulo 7, quando conta a história do Estevão, a expressão que eles colocam para a morte do Estevão é: Estevão adormeceu. Atos capítulo 7, versículo 60, depois você pode ler. Estevão adormeceu. Então, a primeira forma de aplicar essa palavra dormir é falando sobre o descanso que o cristão tem após a morte. Só que uma segunda forma de aplicar essa palavra é quando ela é usada para descrever uma vida em pecado. O cristão pode estar dormindo ou morto em pecados. Olha o que o Efésios vai dizer, Efésios capítulo 2 e verso 1, acompanhe comigo. Efésios 2, 1, e vos vivificou, estando vós o que, gente? Em outras palavras, Paulo está dizendo que Cristo nos deu a vida. E sabe em que condição Ele nos deu a vida? Quando a gente, deixa lá no 1, por favor. Quando a gente estava morto em pecado. Quando a gente estava morto nas nossas ofensas. Por favor, deixa no verso 1, que aí a gente consegue fixar bem isso. Então, Cristo nos deu a vida quando a gente estava morto nos nossos pecados. Cristo nos despertou quando a gente estava dormindo. Por isso que a expressão aqui é: vos vivificou. Recebemos vida. Agora sim, o versículo 2 diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade e éramos por natureza, como estávamos mortos, dormindo, éramos por natureza filhos do que, gente? Da ira, como os outros também são. Agora, o versículo 4 mostra a mudança que Deus operou em nós. Olha o que diz o 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, Ele fez o que, gente? Nos devolveu a vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E não para por aí, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, há uma mudança aqui radical. Paulo está dizendo: o cristão foi inundado pelo amor de Deus, foi alcançado pelo amor de Deus, ele foi despertado por esse amor. Cristo nos resgatou da condição de filhos da ira para sermos colocados na condição de filhos amados de Deus.
isso, irmãos, fez com que a gente tivesse uma mudança. Estávamos mortos, hoje temos vida. Estávamos dormindo, hoje estamos acordados. E não só isso, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que isso significa, irmão? Igreja, nós não estamos aqui só nesse plano. Nós não estamos só aqui sentados no domingo, nessas cadeiras, no jardim comercial, cultuando a Jesus. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Espiritualmente falando, já estamos. O nosso espírito se conecta com essa realidade. Por isso que quando você adora a Deus, por isso quando você ora, como nós oramos, intercedemos com o Edson aqui pelo Rio Grande do Sul, a gente não está aqui, a gente está lá com Cristo. Alguns acham que a oração é um exercício de repetir coisas apenas. Não, a oração é uma conexão. Você sai dessa realidade, entra na realidade espiritual e traz a realidade espiritual aqui para a terra, irmão. Por isso que Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Então, nós vamos ver que uma das evidências para desfrutar a verdadeira vida é reconhecer que estávamos adormecidos, ou que estamos adormecidos. A segunda evidência é reconhecer que enquanto a gente estava adormecido, havia gente ansiosa pelo nosso despertamento. Você sabia que quando você não servia a Jesus ainda, tinha gente numa expectativa de você se converter? É que a gente às vezes não tem noção, mas antes de você entregar a sua vida a Jesus, tinha muita gente orando pela sua conversão. Muita gente. Você, eu acho que deu menos trabalho para Jesus do que eu dei muito trabalho. Eu fiquei 5 anos, dos meus 13 aos 18, mergulhado nas coisas do mundo, fazendo muitas coisas erradas. Eu dei um trabalho para Jesus, irmão. Eu dei um trabalho para minha mãe. Meu Deus, minha mãe. Você sabia que minha mãe já foi me buscar na calçada, bêbado, nas madrugadas? Quando eu tinha 13 para 14 anos, num bar aqui no Parque Fernanda, eu tomei tanto com um amigo que a gente, andando pela rua, caiu na calçada os dois. Um caiu em cima do outro, e Marco, nenhum dos dois tinha força para levantar. A gente ficou lá caído. Só que como eu era conhecido, o pessoal foi avisar para dona Anelita, minha mãe. Dona Anelita, Gabriel está caído lá na calçada. Sabe o que aconteceu? Ela foi me buscar. Quando minha mãe foi me buscar e foi me levantar, irmão, eu falei um monte de asneira para minha mãe. Eu xinguei. Eu disse para ela assim: mãe, me deixa. Sabe aquelas coisas de bêbado? Bêbado chato? Era eu. 13 para 14 anos. E eu lembro que nesse dia, irmãos, a minha mãe chorou muito. Porque foi a primeira vez, e ela chorava e dizia assim: eu não quero que você vá pelo caminho do seu pai. Eu não quero que você faça as mesmas escolhas que o seu pai fez. Isso foi tão interessante, irmãos, que no dia seguinte, eu acordei, eu já estava na cama, eu perdi a cena de tudo. Eu estava na cama, do jeito que eu cheguei da rua, minha mãe me colocou, me acompanhou até a cama. E eu acordei de manhã, e eu senti um cheiro de café tão bom, irmão. Quando eu saí, a mesinha do café estava pronta, café, pão. E minha mãe, sorrindo, disse assim para mim: filho, eu estou orando para que você se converta. Aquilo ali marcou minha vida, irmão. Eu ainda fui insistente, sabe, teimoso. 13, 14, 15, 16, 17, aos 18. Graças a Deus, o Senhor me alcançou. E eu voltei para a sua presença. Mas algo muito, muito interessante aconteceu ali. Eu ouvi a minha mãe falando: eu estou orando por você. Eu estava dando muito trabalho para minha mãe. Só que minha mãe disse: eu estou orando por você. Sabe por quê?
ela carregava uma expectativa do meu despertamento. Você sabia que talvez um pedacinho da minha história se assemelhe um pouquinho com a sua? Porque alguém estava orando para você se converter. Alguém tinha expectativa, alguém estava ansioso ou ansiosa para você se converter. E isso acontece aqui no episódio de Lázaro. Por quê? Uma das irmãs de Lázaro, Marta, está ansiosa para ver o Lázaro despertado. Olha o que diz o versículo 18. João 11, 18. Diz o texto: ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, ou quase 3 quilômetros. 19. E muitos dos judeus indo consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, ela saiu ao encontro. O que Marta faz ao saber que Jesus está vindo? Ela sai ansiosa ao encontro de Jesus. Ela saiu com tanta ansiedade que a Bíblia diz que a irmã dela, Maria, nem deu muito crédito e ficou em casa sentada. Ela vai ansiosa ao encontro de Jesus. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, ela declara honestamente a sua decepção com a demora de Jesus chegar. Agora, para pensar, essa frase de Marta, não é muitas vezes as frases que o Senhor encontra nos nossos lábios? Senhor Jesus, se o Senhor não demorasse tanto, talvez não teria acontecido aquilo comigo. Jesus, se não demorasse tanto, talvez não teria acontecido aquilo outro comigo. A gente começa a agir como Marta, ansiosos, preocupados, mas Marta, ela demonstra uma ansiedade, porque ela queria ver o irmão despertado, ela queria ver o irmão vivo. Ela chega a dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vamos recordar, quem é Marta? Marta, em Lucas 10, aparece como uma mulher ansiosa, aparece como uma mulher distraída em muitos serviços. Lucas 10, 38 a 41, depois você pode ler em casa, porque não vai dar tempo. Mas Jesus chega na casa de Marta e Maria e vê ela distraída, vê ela ansiosa, vê ela muito afadigada. E Marta estava assim quando seu irmão morreu. Ela estava inquieta, ela estava preocupada, ela estava almejando a hora do irmão dela ressuscitar. Talvez as pessoas estavam assim quando a gente era do mundo. A minha mãezinha estava assim, ansiosa. Meu Deus, eu não vejo a hora que o Gabriel entrega a vida para Jesus. Talvez alguém estava assim a respeito de você, ou o inverso, talvez você está assim acerca de algum familiar seu. Talvez você está ansioso e não vê a hora daquela pessoa se render a Cristo, aquela pessoa ser ressuscitada, sair da vida de pecado. Talvez você esteja assim, como Marta estava. Só que a palavra de Jesus para Marta é a palavra de Jesus para nós aqui hoje. E qual é a palavra de Jesus aqui para nós? Versículo 25. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Disse-lhe Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja mergulhado no pecado, ainda que esteja no lamaçal do pecado, se crê em mim, uma hora essa pessoa vai ressuscitar, uma hora essa pessoa vai acordar, uma hora essa pessoa vai despertar. O que Marta precisava ter, irmão? Fé.
O que nós precisamos ter, igreja? Fé. Não desista. Pastor, mas a pessoa está mais afundada em pecado, não importa. Não existe lamaçal de pecado que Jesus não possa ir lá resgatar. Quem éramos nós, irmãos? Quem éramos nós? Antes de Jesus nos resgatar. Foi baseado nisso que Paulo e Silas, quando estavam na cadeia, eles estavam adorando a Deus perto da meia-noite. Deus manda um terremoto na cadeia, os cárceres se abrem, e a Bíblia diz que o carcereiro ficou preocupado. Ele disse assim: eu vou me matar porque os presos fugiram. E Saulo, que é Paulo, e Silas disseram: alguém acenda a luz. E aí Paulo disse assim: nós estamos todos aqui. E o carcereiro que ia tirar a sua própria vida pergunta para Paulo o seguinte, versículo 30, Atos 16, 30, ele pergunta para Paulo: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Irmãos, volta um pouquinho. Essa vai ser a pergunta de muitas pessoas nos dias que a gente vive. Presta atenção em algo. Muitas pessoas vão nos procurar, perguntando: o que eu devo fazer para me salvar? Irmãos, está chegando um tempo que Jesus está voltando. E aí o evangelismo é o chamado evangelismo reverso. Não é a gente que vai lá anunciar, é as pessoas que vão vir aqui e vão me perguntar para você: e aí, o que eu faço para ser salvo? Nós cremos que no Rio Grande do Sul, irmãos, está surgindo a maior onda de conversões que aquele estado já conheceu. Nós cremos que desde a descoberta do Brasil, nunca houve, nunca haverá tantas conversões no Rio Grande do Sul como vai acontecer agora. Porque as pessoas virão na igreja e vão perguntar: o que eu faço para ser salvo? Vocês estão me amando, vocês não estão me julgando, vocês estão me compreendendo, vocês estão cuidando de mim, vocês estão lidando comigo, vocês estão aceitando minhas fraquezas, vocês estão comigo. O que eu faço para ser salvo? E aí o versículo 31, Paulo disse assim, Paulo e Silas, por isso que é a expressão eles disseram assim para o carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo tu e a tua casa. Creia. Irmão, o que nós precisamos? A gente precisa crer, igreja. A gente precisa crer com mais fervor, com mais intensidade, com mais amor. A gente precisa crer, apesar das circunstâncias estarem gritando para nós e dizendo não, mas mesmo as circunstâncias gritando, a gente insiste em crer. E quando a gente crê, irmãos, algo acontece, algo se movimenta, e eu creio que Deus está movimentando algo nesses últimos dias. Terceira e última evidência de quando nós desfrutamos a verdadeira vida, a gente reconhece que havia pessoas que se movimentaram, ou seja, movimentaram Jesus pela sua devoção, pela sua intimidade. Marta correu ao encontro de Jesus e disse para ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas por outro lado, Maria, ela teve uma atitude diferente. Maria, diz o texto sagrado, ela ficou em casa, só depois ela vai ao encontro de Jesus. E olha o que a Bíblia diz sobre Maria indo ao encontro de Jesus. Acompanhe comigo, João 11, 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, ela vê Jesus e faz o que, gente? Ela se lança aos pés de Jesus. O que Maria fazia
quando Jesus estava na casa dela, em Lucas 10, do 38 a 41. Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Quando o irmão dela morre, ela vai ao encontro de Jesus, mas o que ela faz novamente? Ela vai para os pés de Jesus. Ela não fica ansiosa, ela se lança aos pés de Jesus e começa a dizer o que a sua própria irmã Marta tinha acabado de dizer. Ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a expressão de Maria não é uma expressão de ansiedade, é uma expressão de adoração. Jesus, tu és o Senhor da vida. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não ia conhecer a morte. Ela está adorando ao Senhor. Segue o texto, versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, ou seja, viu Maria chorando, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e ele se perturbou. A devoção de Maria movimentou o coração de Jesus. Acho que você não entendeu isso. Ela corre aos pés de Jesus, se lança. Ela começa a chorar. A atitude da Maria chama a atenção dos judeus. Os judeus também começam a chorar. Jesus, vendo essa cena de choro, a Maria aos seus pés, derramando a sua devoção aos seus pés, sabe o que o texto diz? Diz que Jesus se moveu muito em espírito. Aquilo mexeu com Jesus, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. A nossa adoração move o coração de Jesus? Ou a nossa adoração é daquele tipo que a gente canta e não sai nem do teto? Que tipo de adoração nós estamos entregando para o Mestre? Uma adoração religiosa? Uma adoração de protocolo, porque são 3 hinos no culto? Uma adoração de protocolo, porque são 2 cânticos na casa de paz? Ou a nossa adoração é uma demonstração de devoção ao Mestre? Porque, irmãos, quando há uma demonstração de devoção, isso mexe com Jesus. Irmão, a sua adoração tem que mexer com Jesus, irmão. Porque senão é só cantoria. Porque senão a gente só está cantando. A gente só está tendo o período musical do culto, a gente só está tendo o período musical na casa de paz, a gente só está tendo um tempinho de música. A nossa devoção tem que mexer com Jesus. Versículo 34. A devoção de Maria chama tanto a atenção de Jesus, que Jesus pergunta assim: onde vocês colocaram o morto? Onde ele está? E aí eles dizem para Jesus: Senhor, vem ver. Quando Jesus vai, irmão, no local, o verso 35 acontece. Jesus chega naquele local, comovido pela adoração de Maria, comovido pelas lágrimas de Maria, comovido pelas lágrimas dos judeus, mexido internamente. Jesus chega naquele local e a Bíblia diz que ele faz o quê? Chorou. Ele chora. Disseram, pois, os judeus, versículo 36. Vejam, Jesus amava essa família, hein? Ele amava. 37. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que Lázaro não morresse? Você lembra que no capítulo 9, a gente viu isso aqui domingo passado. Jesus curou um cego de nascença, sim ou não? Então esses homens, esses judeus estão acompanhando Jesus, estão dizendo: ele abriu os olhos do cego, ele não poderia ter evitado que Lázaro morresse? Ele não poderia ter evitado? Versículo 38. Jesus, pois,
movendo-se outra vez, muito em si mesmo. Jesus já tinha se movido uma vez. Jesus se move outra vez, e aqui o escritor bíblico é enfático, irmão. Jesus se moveu muito. Jesus ficou muito mexido. Muito mexido. Ele vai ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra sobre ela. Jesus fica comovido com a atitude e a devoção da Maria. Qual foi o resultado disso, irmão? O versículo 39 mostra o resultado disso. Jesus disse para eles assim: eu estou tão comovido, gente, eu estou tão mexido, eu vejo uma agenda de Deus aqui, então façam o seguinte: tirem a pedra. Tirem a pedra. E aí alguém diz assim: Senhor, a Marta, né, diz assim: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Mas quem está falando ali é o Senhor da vida, irmão. Ouça isso. Será que o Senhor da vida não está dizendo para nós aqui hoje: tirem a pedra? A adoração de vocês chamou a minha atenção. Tirem a pedra. Tirar a pedra fala sobre tirar o nosso obstáculo. Qual é o obstáculo que você vê aqui nessa noite? Algumas cadeiras vazias, isso é um obstáculo para você? Para Jesus não é. Qual é o seu obstáculo aqui nessa noite? Você teve uma semana difícil? A sua semana difícil para Jesus não é um obstáculo. Qual é o seu obstáculo aqui nessa noite? É que você teve algum conflito familiar e por isso você acha que é um obstáculo para Jesus operar? O seu conflito familiar não é um obstáculo para Jesus operar. A única coisa que ele diz é: tirem a pedra. Tira, irmão. Em outras palavras, para de arrumar desculpa. Tira a pedra. Abre o coração, porque Ele quer ressuscitar coisas em nós. Jesus quer ressuscitar coisas em nós, irmãos. Tira a pedra. Eu estou caminhando para o final e eu termino mostrando isso a vocês. Próximo slide, por favor. A conclusão: quando a gente crê, nós desfrutamos da verdadeira vida que só Jesus oferece. Quando a gente crê, não é quando a gente acha, não é quando a gente está bem ou motivado, não é quando você tem dinheiro na conta e você acha que o seu dinheiro dá conta. Não, é quando a gente crê, nós desfrutamos da verdadeira vida que Jesus oferece. E em segundo lugar, quando desfrutamos da verdadeira vida, a gente precisa de pessoas usadas por Deus para nos desenrolar dos hábitos da velha vida. Olha o que o versículo 44 diz, e nós terminamos lendo isso. O defunto saiu, Lázaro voltou à vida. Só que ele voltou à vida tendo as mãos e os pés o que, gente? Amarrados ou ligados com faixas. O seu rosto estava envolvido em um lenço. E aí Jesus diz assim para as pessoas que estavam ali: desligai-o, ou seja, desenrola o Lázaro e deixa ele seguir a vida dele. Irmãos, quando a gente desfruta da nova vida, presta atenção nisso. Nós precisamos de pessoas que Deus vai usar para nos desenrolar. Pessoas que Deus vai usar. A gente não tem capacidade de nos desenrolar sozinhos. A gente precisa de alguém. E aí eu termino com essa pergunta: quem é que Deus está levantando para te desenrolar e você está rejeitando?
quem Deus levantou para te desatar dos seus velhos hábitos e você está desprezando, você está rejeitando. Jesus disse para a multidão, para os judeus: desenrola o Lázaro e deixa ele ir. O Lázaro seguiu a vida dele com uma nova vida, com a liberdade, e ele se transformou numa testemunha viva do que Jesus faz. Eu creio, irmãos, Deus está fazendo algo em nossos dias. Deus está trazendo a vida. Agora, não pense comigo que vai ser uma vida fácil, uma vida simples, uma vida sem problemas. Não, nós teremos desafios e problemas, mas o Senhor da vida está conosco. Ele é suficiente. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Tu és tão bom. Obrigado, Jesus, por podermos desfrutar da nova vida. Obrigado, Jesus, porque não estamos mais presos. Não estamos mais no sepulcro, no túmulo. O Senhor nos vivificou. O Senhor nos ressuscitou. Fomos ressuscitados quando estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas. O Senhor nos devolveu a vida. Obrigado, Jesus, por essa vida. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito neste lugar. Senhor, ajuda-nos a remover as pedras. Ajuda-nos a tirar as pedras que atrapalham, que impedem, que dificultam o caminho. Ajuda-nos a termos uma devoção, uma adoração que move o teu coração, Jesus. Queremos movimentar o teu coração, Senhor. Que a nossa adoração, o nosso derramar de lágrimas, a nossa devoção a Ti, Jesus, não sejam apenas músicas, mas seja um completo derramar aos Teus pés. Recebe o nosso amor, Jesus, recebe a nossa adoração. Vamos adorá-lo, igreja.